Obrigado, presidente, colegas da mesa, nobres colegas vereadores. De antemão, quero agradecer a cedência do espaço pelo vereador Fiuza para a gente poder debater aqui com os demais colegas. Primeiro, enaltecer a fala anterior da luta pelas mulheres, reiterar aqui o nosso compromisso com a luta do movimento também, do movimento feminino, da defesa das mulheres, da defesa dos direitos, da sociedade. Nós, defendendo as mulheres, defendemos toda a sociedade. Cumprimentar a nossa Câmara de Vereadores pela presidência, exercida pela vereadora Marisol, mas também todas as vereadoras. E aí a gente cumprimenta também a todas as mulheres e reforça a luta que todo dia nós devemos estar atentos à questão da igualdade, de direitos e defesa, e defender contra as injustiças que são cometidas eventualmente na nossa sociedade. Então, aqui, reafirmar esse nosso compromisso. Mas, presidente, hoje eu gostaria de usar este espaço também para reverberar um pouco a fala que foi feita ontem pelo vereador Scalco, aqui trazendo um documento da Mitra Diocesana exposta aos vereadores e à sociedade quanto a, vamos dizer assim, a uma determinação na questão das funerárias aqui da nossa cidade. E ontem eu não tive espaço para a gente poder também comentar. Eu gostaria de dar um enfoque aqui, de ampliar esse debate, porque eu achei um pouco inoportuna aquela apresentação daquele documento a fim de justificar uma tese contra um monopólio, ou enfim, a discussão do monopólio do serviço funerário na cidade. Eu acho que realmente todos nós temos que debater, ampliar esse debate, trazer luzes enfim, nos aprofundarmos quanto a esse tema, que é importante, que é de interesse social. Contudo, a gente gostaria de comentar que aquele documento que foi apresentado é um documento da Mitra Diocesana. E era um decreto, vamos dizer assim, do bispo diocesano, determinando a questão e regulamentando o uso das funerárias, assim, enfim, das capelas mortuárias, que são de gestão, vamos dizer assim, da gestão da Mitra. E aqui é importante a sociedade falar, porque às vezes a gente fala Mitra Diocesana, se confunde conceitos. A Mitra Diocesana seria o CNPJ da Igreja Católica, vamos dizer assim, que é representada pelo bispo diocesano. Esta Mitra, então, ela tem um CNPJ matriz, e cada comunidade ou cada igreja tem o seu CNPJ. Então, nós estamos falando aí de mais de 200 CNPJs vinculados a um CNPJ matriz, que é da Mitra. Então, como qualquer empresa, como qualquer associação, ela é representada, pelos seus líderes, e no caso a Mitra é representada pelo bispo diocesano. Eu estou falando aqui, eu não tenho procuração para falar da Mitra, só a gente está falando de uma questão que é de interesse social. Uma parte no momento oportuno. No momento oportuno. Então, este decreto que veio regulamentar essa situação, ele veio para, vamos dizer assim, regulamentar a questão quanto ao uso das capelas das comunidades. Isso foi um ato de um gestor, vamos dizer assim, determinando como se proceder para evitar que as comunidades sofram qualquer tipo de multa, qualquer tipo de quebras contratuais, enfim. Toda empresa ou toda associação, ela pode fazer os seus contratos, as suas, enfim, as suas deliberações, e esses contratos devem ser cumpridos, devem ser regulamentados pela sua entidade. O que não dá é para a gente chegar aqui na Câmara, na tribuna, e dizer que nós estamos sustentando um monopólio, que para se defender a tese de ser contra um monopólio, nós não podemos pegar um documento de cunho privado ou de uma instituição, em que pese ser uma instituição que representa a sociedade, o munus público, vamos dizer assim,
e justificar uma tese como se fosse a Mitra que estivesse defendendo um monopólio. Nós temos aqui o compromisso com a sociedade e justamente trazer luzes, trazer conhecimento, ampliar esse debate, e nós somos favoráveis a que tenham diversos players, enfim, que tenha concorrência, isso é salutar, mas também nós temos que saber a legislação que hoje é vigente na nossa cidade, e não podemos sair atropelando esta questão, colocando assim documentos de cunho privado, que cada empresa tem a sua, vamos dizer assim, a sua deliberação de se fechar o contrato com quem desejar ou com quem fazer, né? E também uma legislação que a nossa casa votou, que os nossos vereadores votaram, que é a legislação vigente hoje. Então, vejo que não ficou de bom tom trazer como se fosse um decreto municipal. É um decreto da Mitra Diocesana. Seu à parte, vereador. Vereador Lucas, é muito importante o que o senhor está falando, porque houve o documento que foi trazido aqui é um documento da Mitra, e quem sabe o funcionamento. A questão de ser de uma igreja é que o bispo ele é o gestor também, não apenas o diretor espiritual. É a mesma coisa que o Papa. Confundir, ele é o diretor espiritual da Igreja Católica no mundo, mas é o gestor, representante do Vaticano, da instituição. A Mitra Diocesana não é a concessionária do serviço funerário. A concessionária do serviço, quem recebeu a concessão foi a empresa L Fórmulo. E isso é há muito tempo. Isso vem há muito tempo. Então a Mitra o que recebeu? Recebeu um documento da Secretaria do Meio Ambiente. A Mitra foi notificada para a Secretaria do Meio Ambiente porque algumas comunidades, por proximidade, eu vou dar um exemplo, Vila Maestra, mais próximos a Flores da Cunha, algumas pessoas elas têm um plano de saúde ligado a Flores da Cunha. Daqui a pouco foi feito lá um velório, foi feita alguma situação que desconfigurou aquilo que está na lei. E a Secretaria do Meio Ambiente notificou a Mitra que, a partir de um decreto, notificou os seus párocos, para que não levem multa. É isso, não é o... Aqui foi falado Dom Gislon, uma falta de respeito com o nosso pastor da nossa Igreja Católica. Eu me senti atingido com a falta de respeito com o nosso pastor e com o nosso gestor da Mitra Diocesana. Porque a pressa da crítica, a pressa da não análise do documento, faz essas coisas, faz essas falas. Aí no outro dia tem que ficar corrigindo, e o senhor está fazendo muito bem isso. É importante que se corrija isso. Bom, vamos discutir monopólio, vamos discutir se a empresa L Fórmula tem que continuar. Bom, e essa é uma discussão dessa casa, uma discussão de lei, uma discussão que pode ser feita, que tem que ser feita nas comissões, assim como é a questão da VISAT, assim como são outras tantas questões. Mas é muito importante esse seu esclarecimento, trazer à tona isso, porque também recebi o documento da Igreja Católica, porque também sou um católico, apostólico, romano, praticante, e me senti atingido ontem quando aqui, então tire o IPTU das igrejas, não sei o quê. Sabe esse discurso? Que não cabe quando a gente não tem noção daquilo que está ali, e a pressa faz com que a gente, verbalize novamente coisas que não precisam ser verbalizadas. Eu lhe agradeço e lhe parabenizo por trazer luz, jurídica, e o senhor tem conhecimento disso, a esse assunto. Obrigado, vereador. Concordo plenamente com a sua fala. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente vai defender uma tese, para a gente não ferir outros direitos e outras coisas. Então, no intuito de se defender uma tese, nós acabamos cometendo, às vezes, uma série de irregularidades. Então, assim como uma empresa baixa uma portaria, baixa uma determinação, a Mitra, sendo acionada por notificações, enfim, fez uma orientação através de um decreto canônico, que é o que foi exposto ontem aqui. Isso não quer dizer, que a igreja ou a Mitra defenda o monopólio, que enfim,
Entendeu? Isso é uma outra discussão. É uma outra discussão. E também me senti atingido, né? E senti, assim, fazendo uma fala assim, você, bispo, olha aqui, não sei o quê. Essa não é uma fala digna, né? Porque não é uma questão pessoal. A gente não deve pessoalizar essas questões, né? Então foi falado, até levantado em questão de IPTU, olha, a igreja ela faz um trabalho fundamental para a sociedade, né? E tem todo um trabalho pastoral que é feito, né? E isso envolve também uma questão patrimonial. Mas assim, a gente pede muito cuidado, não vamos confundir os temas. Não vamos confundir os temas, tá? Uma coisa é a gente discutir a abertura de mercado, outra coisa é a gente discutir o regramento que cada empresa vai adotar, os contratos que as empresas têm que devem ser também respeitados. Tá? Uma declaração de líder no momento oportuno. Uma parte, então, vereador diz. Em declaração de líder, imediato, bancada do PDT, com a palavra, segue na tribuna, vereador Lucas Dio. Peço uma parte, vereador. De imediato. Vereador Dille, eu não vou questionar a manifestação de cada vereador. Eu nunca fiz isso. Cada um tem a sua opinião. Na segunda-feira, quando o padre Paulo me mandou esse decreto, eu fui buscar o que estava acontecendo. Acontecendo que hoje o município precisa de alguém que preste os funerais em Caxias. Não pode ficar desprotegido. E hoje, por um projeto que passou nesta casa e é aprovado, quem exerce os serviços funerais é a Fórmula, correto? A partir do momento que, logo nos próximos dias, virá a ABRE, que agora vai ser publicado o edital, a gente espera, o secretário João disse que quem manifestou interesse, 5, 6 funerárias, a gente espera que não só falem e que venham concorrer com as outras, para que ali na frente haja concorrência. Esse serviço só diminui quando há concorrência. Eu não sou contra A ou B. Por exemplo, um funeral em Nova Petrópolis é a metade do valor do mesmo funeral. Porém, quem exerce o serviço funeral aqui? O bispo, sendo notificado, notificou todas as comunidades, e aí uma das perguntas que eu fiz, mas então lá na minha comunidade, não pode mais velar lá na comunidade? Pode sim, mas tem que contratar hoje quem está ali à frente de um projeto que passou por esta casa, e até eu não votei que seja a Fórmula, nós votamos que tem que ter o auxílio funeral em Caxias. A partir do momento que abre a licitação, que o Tribunal de Contas do Estado exigiu o projeto para avaliar e tem 90 dias para devolver, o município enviou dia 18 de dezembro, está esperando que logo, prontamente, antes do dia 18, publica, abre o edital, vai para a licitação e aí sim a gente espera que não aconteça que nem o transporte. Que venham empresas que daí o serviço fica mais qualificado. Mas o pior de tudo é para aquelas famílias que, num momento difícil, se obriga a contratar. Só deixando bem claro, enquanto uma funerária é de fora, se perde aquele auxílio. Cada funeral de uma de fora que vem, até então não publicado, perde um auxílio, talvez, de cada um caixão daquele auxílio realmente, do auxílio da FAS. Então, do jeito que está ali, é um perde-perde. Um familiar, além de perder o ente querido, ainda vai ter que se sujeitar a pegar, obrigado a contratar. Então, a gente espera isso para que ali na frente, os que mais precisam possam ter essa escolha. Ok. Não, eu concordo também com o senhor e respeito, nós respeitamos a fala de todos os vereadores. A questão é que a gente também tem que entender as determinações de cada comunidade, de cada empresa, né? Sem ferir, sem pessoalizar, às vezes, essas questões. Quem mais pediu a parte? Eu pedi a parte. Pois não, vereador. Vereador Lucas, me estranha muito a sua colocação. Me estranha muito, porque, em primeiro lugar, eu sou católico. E isso me dá o direito de falar da Igreja Católica. Por ser dizimista, por ter me batizado, por ter me crismado e por fazer parte da Igreja Católica. Me dá direito de falar quando eu vejo algo que não é correto. Olha o exemplo que nós temos em Caxias do Sul do Frei Jaime. O Frei Jaime é uma pessoa que se preocupa com quem mais precisa.
que ajuda aqueles que mais precisam, que se dedica para ajudar quem mais precisa. Por que o bispo não se manifestou dizendo, olha pessoal, eu vou ter que fazer um decreto contra a minha vontade, porque infelizmente a situação é essa, eu estarei me esforçando para que essa situação mude, para que aqueles que mais precisam possam pagar menos o funeral. Isso era o que eu queria ouvir do meu representante. Era isso. Depois ele podia fazer o decreto, porque daí eu iria entender que ele fez o decreto porque existe uma lei que tem que respeitar. Agora, simplesmente pegar e jogar um decreto, diz, ó, ou vocês cumprem ou vocês pagam. Eu acho que é por isso que as igrejas católicas estão cada vez mais vazias. E infelizmente eu sou cristão e sou católico, e isso me entristece muito. Então atitudes como essa é que fazem acontecimentos como esse acontecerem. E para terminar minha fala, vereador Dio, aqui dentro, pelo menos por enquanto, né, vereador Estela, não sei até quando, mas por enquanto ainda reina a democracia e a liberdade de opinião. Eu acho que cada um de nós tem o direito de dizer aquilo que a gente pensa sem ofender. Sem ofender. Obrigado, vereador. Não, obrigado, vereador. Mas assim, ó, isso não tem nada a ver com a fé, se eu sou católico, se eu sou batizado ou não tem nada a ver. A igreja é uma instituição milenária, ela tem todo o seu regramento e ela não está aqui para agradar A ou B, ou tem que fazer a sua vontade ou a minha. Ela tem o seu regramento e ela, a partir do momento que foi notificada, como qualquer empresa fez, né, o seu esclarecimento. E ela tem meios de fazer isso. O bispo faz através de decretos canônicos, assim como tem outros mecanismos jurídicos de se responder. Então, ela está fazendo aquilo que a lei determina também. Então, a gente tem que ter esse entendimento que as leis também foram feitas para serem cumpridas, né? Mas respeitamos a opinião de todos os colegas. Quanto a esse tema, gostaria de encerrar, mas ainda tenho alguns minutos. E gostaria também de fazer uma fala, a gente vai seguir nesse debate na questão dos moradores de rua, da questão deste final de semana que chocou a sociedade com aquele homicídio acontecido no bairro Rio Branco, que envolve toda uma questão de segurança pública, mas também da questão da atenção aos moradores de rua. E teve uma ação pontual do governo no sentido de convocar um gabinete de crise e também, né, tomar atitudes no que tange aí aos moradores de rua. E teve um certo ruído, né, entre instituições e entre como fazer este atendimento. Sempre lembrando que nós temos que ter cuidado para evitarmos questões higienistas, como você fala, não quero morador aqui, não quero... Mas a gente tem que ampliar esse debate, né? Debater mais com a sociedade, né? De ver o que a nossa sociedade realmente quer e o que nós podemos fazer, né, para dirimir esse problema social, que não afeta só Caxias do Sul, né? Não afeta só a nossa cidade, mas também a todo o nosso país. É duro ver um morador na rua passando aquelas necessidades e a sociedade fica se perguntando, o que vamos fazer? Temos que ir lá levar alimentos para eles que estão na rua? Ou temos que tirar ele dali e colocá-lo num centro de atendimento, um centro de passagem ou num albergue? O município tem locais para se levar, mas a gente deve... ajudar, não deve ajudar. Então a sociedade fica às vezes confusa como agir. Devo ajudar aquele morador? Devo levar um prato de comida para ele? Ou devo tentar removê-lo dali e levar para um... Podemos deixá-lo nas praças públicas, residindo nas praças? Então esse é um debate, presidente, que a gente tem que ampliar com a sociedade, porque ela envolve segurança pública, mas envolve também preconceito social, envolve toda a questão da desigualdade que a nossa sociedade está diariamente tratando este tema, porque a gente vê um aumento, né, principalmente nas ruas, de moradores de rua,
mas também aquele conflito com estabelecimentos comerciais e muitos comerciantes, uns com razão, outros não, né? Eu não quero estes elementos aqui, essas pessoas aqui. Então a gente tem que debater realmente com a sociedade para a gente ter um encaminhamento, né, justo, né, sem ferir direitos, né, sem ser insensíveis ou desumanos. A campanha da fraternidade está aí, fala da fraternidade, mas também não ter outros direitos violados, como o direito também ao comércio, o direito à livre passagem, o direito, né, de ir e vir, enfim, de todos os demais cidadãos. Vamos ampliar esse debate, né? O tempo também é curto, está encerrando meu tempo, mas voltaremos a discutir esta questão desses temas. Muito obrigado.